Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Pois bem, então aqui nós podemos escrever que L é uma constante numérica maior do que zero, evidentemente, pois trata-se do comprimento do fio inextensível. E então nós podemos aplicar o operador de derivada em relação ao tempo sobre x1 mais x2 menos L maiúsculo. Isso é igual a derivada em relação ao tempo aplicada ao número zero. E derivada de constante numérica é igual a zero em razão de que o limite de uma constante numérica é sempre a própria constante numérica. Então isso é necessariamente igual a zero. Aplicando o operador de derivada sobre o primeiro termo x1 mais o operador de derivada em relação ao tempo sobre o segundo termo x2 menos o operador de derivada em relação ao tempo sobre o comprimento L maiúsculo, isso é igual a zero. Isso é igual a zero. E então nós sabemos que L é uma constante numérica maior do que zero. E a derivada em relação ao tempo associada a uma constante numérica L é igual a zero. O que implica que a derivada em relação ao tempo aplicada sobre x1 mais a derivada em relação ao tempo aplicada sobre x2 é igual a zero necessariamente. Muito bem, vamos disponibilizar espaço. Aqui precisamos escrever assim, a derivada em relação ao tempo aplicada sobre a derivada em relação ao tempo aplicada sobre x1 mais a derivada em relação ao tempo aplicada sobre x2, isso é igual a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o número zero, assim, com base na definição do limite de uma constante numérica e ser igual a zero, então a derivada de uma constante numérica, o limite de uma constante, em razão do fato, ou devido ao fato de que o limite de uma constante numérica é a própria constante numérica, isso implica, por consequência, que a derivada em relação ao tempo aplicada à constante numérica é igual a zero. Então nós temos derivada em relação ao tempo aplicada sobre a derivada em relação ao tempo aplicada a x, mais a derivada em relação ao tempo aplicada sobre a x1, mais derivada em relação ao tempo aplicada sobre a derivada em relação ao tempo aplicada a x2, isso é igual a zero. Então isso pode ser reescrito como a derivada de ordem 2 aplicada sobre x1 mais a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre x2. Isso é igual a zero necessariamente. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.